Fala aí, minha gente, boa noite de terça-feira pra você, se você tá vendo isso na quarta, boa quarta. Se você tá vendo depois, você tá atrasado. Acabei de ver a Argentina 3-0 na Argélia, e não é que ele foi lá e fez. Primeiro hat-trick do Messi em Copa do Mundo, 3 gols contra a Argélia, se tornou o maior artilheiro da história das Copas, empatado com Miroslav Klose. Um dia que o Mbappé também está chegando muito perto disso. Então, Messi chegou aos 16 gols, é também o maior assistente ao lado do Pelé e do Maradona com 8. No próximo jogo ele pode se tornar o maior, tudo em números de gols em Copas do Mundo, né? Maior artilheiro e maior assistente. E depois de horas depois o Mbappé pode passar ele, porque o Mbappé joga com o Iraque no mesmo dia que o Messi joga contra a Áustria. O Messi joga mais cedo e joga aqui em Dallas. E eu estarei lá. Vou estar nos 2 próximos jogos da Argentina contra a Áustria e depois contra a Jordânia. Eu tenho 2 continues para ainda ver mais alguma coisinha do Messi em Copas do Mundo e na minha carreira e na carreira dele. Eu acho que serão os últimos jogos que eu vou ver do Messi na minha vida. E é duríssimo pensar isso. É duríssimo pensar que esse personagem que fez eu gostar mais de futebol do que eu já gostava, que fez eu ver o futebol como o que eu imagino que aconteceu com vocês hoje, né? Eu acho que quem assistiu e quem gosta do Messi hoje deu um sorriso que há muito tempo a gente não sorria, talvez. A gente ficou feliz como muito tempo a gente não ficava, porque eu acho que eu sou de uma geração e vocês também, e assim, olha que eu tenho 40 anos. Quer dizer que o Messi também tá velho, porque eu sou dessa geração de que fez a gente ficar feliz por ele, que fez a gente ficar feliz por alguém que o que nos dá em troca é jogar esse esporte que a gente gosta muito bem, de uma forma muito bonita, e faz a gente gostar mais desse esporte. A gente está completamente vidrado em Copa do Mundo assistindo Irã e Nova Zelândia de noite, porque a gente gosta muito desse esporte, mas de vez em quando ele vem e lembra pra gente por que a gente gosta de futebol. E é porque ele faz o simples de uma forma que parece tão fácil durante tanto tempo, e o que a gente só quer de futebol é simplicidade, que as coisas pareçam leves e bonitas. E a impressão que eu tenho desse Argentina e Argélia é que ele estava muito leve, que ele está muito leve para essa Copa do Mundo, que toda a Argentina está leve por conta dele também. Daqui a pouco eu vou ser mais objetivo e falar se isso pode ser bom ou ruim para a Argentina. Mas só para terminar esse raciocínio sobre os gols do Messi e o que despertou, eu acho que é isso, né? Assim, já é uma Copa do Mundo, já é bom pra caramba a Copa do Mundo e ainda tem ele. É uma pena que esteja pela última vez, né? Que sejam os últimos jogos, que sejam os últimos momentos, mas que bom que os últimos momentos são em ritmo de festa. Tem uma música da Pitty que fala que como é que é? Se o mundo acaba hoje, eu estarei dançando. Então é mais ou menos isso, né? Assim, daqui a pouco vai acabar. Messi, para nossa geração, é muito doído que acabe. E acho que para quem gosta de futebol é muito doído que acabe, porque vai demorar a ter de novo. Pô, é muito bom que apareça um Lamine Yamal, que apareça Vini Júnior, que apareça quem quiser que vá aparecer, mas é muito ruim que talvez, assim, certamente, um dos 3 maiores que já jogou esse esporte, que ele esteja acabando diante dos nossos olhos. Que a gente tenha visto o início, o meio e o fim. Porque a vida é feita de início, meio e fim em absolutamente tudo. A própria vida, as relações, os trabalhos, as relações de amizade e os esportistas. Então, a vida é feita de início, meio e fim. A gente viu o início, meio e o fim do Messi e a gente se divertiu e foi feliz e gostou mais desse esporte no início, no meio, e a gente está gostando também no fim. Então, eu ainda tenho mais pelo menos 2 continues para ver. E eu quero muito que ele vá passando e que eu vá vendo. Quem vai ganhar a Copa depois ou não, quem vai ganhar a Copa, eu não tenho nada a ver com isso, mas que eu possa ver o máximo de vezes possível é o meu objetivo. Uma coisa que você quer dessa Copa, ver quantas vezes eu puder o Messi. Quantas vezes eu puder ver o Messi. E o que é que você quer de futebol para os próximos anos? Ver quantas vezes eu puder o Messi. Eu mudei a minha vida em 2015 para fazer isso, né? Em 2015 eu fui morar em Barcelona pedindo demissão para ver o Messi jogar o máximo de vezes que eu pudesse. E eu segui ele de 2015 a 2021, quando ele saiu do Barcelona, em todos os jogos que eu pude. Eu nunca deixei de ir assistir. E tudo que eu quero agora é ver mais 2 vezes ou 3 vezes. Então, pô, é só agradecer, né? A gente tem que ser grato às pessoas que nem sabem que a gente existe,
mas é só agradecer pela alegria, e hoje eu sorri vendo os gols e vendo o jogo, e eu pude de novo ser feliz e lembrar de outros tempos que eu fui feliz tendo essa sensação. Ele resgatou essa sensação de anos atrás, por mais que eu adore Lamine, que legal que é ver ele jogar e os outros também, mas este daqui é um diferente, ele tem um espaço diferente. Para mim, eu imagino que para vocês, porque quando acabou o jogo já tinha um tanto de mensagem. As pessoas me mandam mensagem elogiando o Messi, falando o tanto que o Messi representa para elas. Então eu acho que eu também sou um pouco de porta-voz, né, de falar o que vocês sentem também em relação a isso. Objetivamente, ele tinha que ter sido expulso no primeiro tempo. É absolutamente inexplicável que não se tenha mostrado um cartão vermelho para o Messi. Não acho que ele tenha ido tentar pegar a panturrilha do jogador da Argélia. Acho que ele perde a passada ali, não tem onde colocar o pé e acaba sendo... Ele acaba pisando, acho que ele perde a passada, mas eu já vi várias expulsões assim, sem querer. Também é para expulsar. Ele já acerta o cara levantando as mãos e meio que pedindo desculpa, assumindo o que é que ele fez. Não tem nenhum motivo para o Messi ter continuado em campo no segundo tempo. Ele tinha que ter sido expulso, vermelho direto e fim de papo. Então, erro da arbitragem, o Messi continua em campo. Ele teve muito espaço nesse jogo, eu não sei se os outros adversários vão dar esse espaço todo. Se os outros adversários derem esse espaço todo, é porque a Argentina está encontrando esses espaços, e eu também acho que a Argentina teve muitos méritos de rodar a bola muito rápido no ataque, muito tuia-mia, né? Que o Galvão eternizou no Toco e Me Voe, que também é alguma, mas é sua, é minha, não está mais comigo. E a Argentina tem esse estilo e acho que está fazendo muito bem esse estilo. O Lionel Scaloni está conseguindo colocar isso muito bem em prática nesse time da Argentina. Mas eu acho que o principal, e como eu acompanho muito a carreira do Messi, eu também acompanhei muito a Argentina nas últimas décadas, né? Eu não lembro de ver uma Argentina começar a Copa do Mundo de uma forma tão leve. Tão leve. 2010 eu não lembro contra quem foi, mas eu lembro que 2010 com Maradona lá e tal, a Argentina teve dificuldades pra caramba, mas eu não lembro de cabeça. 2014 foi contra a Bósnia no Maracanã, a Argentina custou a vencer, né, 1-0. 2018 empatou com a Islândia e o Messi perdeu pênalti naquele jogo. 2022 perdeu da Arábia Saudita de virada 2-1. Em todos esses jogos, eu falei aqui de vitória, empate e derrota, em todos esses jogos a Argentina estava tensa, estava travada, estava nervosa, as coisas não saíam, o próprio Messi tinha dificuldade de que as coisas acontecessem. E hoje a Argentina se divertiu pra caramba. De cara, isso é positivo, pensando em Messi, para onde que a Argentina vai para a Copa, né? É um torneio de muita pressão, é um torneio de nervos à flor da pele, é um torneio que jogadores costumam jogar menos porque estão nervosos e porque sentem o peso. O Brasil acho que fez 30 minutos péssimos, e eu falei aqui no vídeo do Brasil, para mim teve problemas táticos, mas o principal problema para mim foi mental, porque depois, com algumas mudanças táticas e quando volta para o 4-4-2, o Brasil continua jogando relativamente bem, né? Pelo menos não permitia chute para Marrocos, mas o fato é que a Argentina está leve. Tem um comercial da TYC Sports, que é a principal TV da Argentina, né? Que acho que é a TV pública que tradicionalmente transmite esportes por lá. Não é pública não, mas é a TV mais tradicional de esportes da Argentina. O comercial dela de Copa do Mundo, os argentinos são muito criativos, né, em publicidade. O comercial dela da Copa do Mundo é ali uma entrevista na rua com um popular e ele mais ou menos satisfeito, pô, beleza, vamos ver o que a gente consegue nessa Copa, mas já tô feliz por tudo que aconteceu. Aí vem outro cara escutando aquela entrevista, para ele, começa a falar com a câmera, e aí tem todo o jogo de produção ali, que é ele falando com a câmera e depois ele como se ele estivesse falando com você. Que é mais ou menos assim, gente, a gente tá de barriga cheia, a gente cansou de levantar taça, de dar a volta olímpica, ninguém aqui quer mais nada, tá todo mundo satisfeito já de ter ganhado a Copa América, de ter ganhado a Copa do Mundo. 2022 no Catar era todo mundo abrindo mão de tudo, vendendo carro para ir, fazendo promessa, e agora tá todo mundo satisfeito. Ninguém quer ser campeão de novo, ninguém quer sonhar tudo de novo, chorar tudo de novo. E a pessoa ainda fala assim, pô, as pessoas falam que a Copa do Mundo, que o futebol devia uma Copa do Mundo ao Messi. E se o futebol devesse 2 Copas do Mundo ao Messi? Ele só vai ganhar uma porque a gente já está satisfeito? Então me chama a atenção, ao mesmo tempo que eu vejo a Argentina muito leve, acho que os próprios argentinos veem esse sentimento de barriga cheia, né? Não existe esse ano a tensão, a obrigação, o pelo amor de Deus, a gente precisa ganhar enquanto tem o Messi, não é possível que a gente não vai ganhar com ele em campo.
Não é possível que a Argentina vai ter um dos melhores jogadores da história e vai sair sem uma Copa do Mundo. Já saiu com uma Copa do Mundo. E talvez possa brigar por mais uma por aí. Saiu com 2 Copas América e uma Copa do Mundo é o saldo de conquistas materializado de títulos da Argentina. Mas quando eu vi esse comercial me chamou muito a atenção. Porque eu tenho batido na tecla que o ciclo da Argentina é de muita festa. É de muita festa, é de muita despedida, é de muito oba-oba por conta disso. E quando você vê que a própria televisão da Argentina está tentando motivar o seu público, falando dessa barriga cheia, falando de que estão satisfeitos e ainda tem a Copa do Mundo para jogar, me chama a atenção que é um sentimento só meu vendo de fora, né, que ali dentro também tem. Mas, se estiverem leves e não estiverem de barriga cheia, e acho que existe uma linha tênue aí, tá? Entre jogar leve, sem pressão, sem obrigação, já conquistamos na última, vamos ver o que a gente consegue fazer, Last Dance do Messi, nunca vi o Messi com tantos sorrisos na seleção como agora, nos últimos tempos, nas últimas semanas para cá. Acho que vai ter momentos que a Argentina vai estar muito tensa, querendo ganhar, e vai apertar os dentes e vai para cima dos caras, mas a linha tênue entre estar leve e o oba-oba, se a Argentina se equilibrar para o lado do estar leve, ela vira um time muito, muito perigoso. Porque futebol é um esporte tático, técnico, físico e mental. Se mentalmente você está acima dos outros por conta dessa leveza, mas você continua se pressionando, você continua se esforçando, você continua se preparando, você continua concentrado e está leve, você tem uma vantagem em relação aos demais. Em relação à seleção brasileira nem se fala, né? A seleção brasileira me pareceu um grandíssimo barril de pólvora prontinho para estourar durante o jogo contra Marrocos e que foi se acalmando durante a partida. O que eu principal vejo de forma objetiva desse jogo é a leveza da Argentina. De resto, os 3 meio-campistas da última Copa, McAllister, Enzo e Rodrigo De Paul. O Thiago Almada deu uma boa dinâmica para o ataque. O Lautaro, de novo, não conseguiu se encaixar, né? Assim, é bem diferente o Lautaro da Inter e da seleção. A ausência do Julián Álvares no primeiro tempo poderia ter feito com que o Lautaro buscasse mais a sua vida e não buscou. De resto, a Argélia muito ruim, deu espaços para a Argentina, não conseguiu achar o Messi, não conseguiu pressionar também, teve aquele gol anulado no início e só aquilo basicamente. E depois foi o filho do Zidane sofrendo os gols do Messi, espalmando bola para dentro da área, no primeiro gol também espalma a bola para dentro do gol. Enfim, filho craque, pai craque, filho goleiro, a gente já viu que é uma combinação perigosa. Mas é isso, minha gente. Próximo jogo da Argentina, dia 22, contra a Áustria. Meio-dia do horário daqui, 2 da tarde do horário de Brasília. Temos um encontro marcado com a história. Pode ser nesse jogo que o Messi se torne o maior artilheiro de todas as Copas. E pode ser nesse jogo, se ele fizer um gol, dê uma assistência, o maior artilheiro e maior assistente da história de todas as Copas. Isso não faz ele o maior jogador da história das Copas, tá? Ter os melhores números não te faz o maior jogador. É um grandíssimo personagem da história das Copas, mas a Copa do Mundo tem outros personagens maiores do que o Messi. Fazendo esse disclaimerzinho aqui no final, só porque nem tudo é números, né? Mas que são números impactantes, são. Afinal das contas, se o Messi é o maior artilheiro, o maior assistente, são números impactantes para o Lionel Messi. Tem mais pelo menos 2 jogos. Se a Argentina fizer um pontinho, tem mata-mata também. Mas tem 2 jogos para mim. Desculpa, eu tô fazendo as contas absolutamente egoísta. Tô fazendo as minhas contas de quantas que eu ainda vou ver ele jogar. Se você se identificou com esse vídeo, curte aí, se inscreve no canal para não perder os próximos, porque a gente ainda tá na primeira rodada. Tem muita Copa do Mundo para eu falar nesse canal ainda, e eu espero que vocês venham comigo nessa, gente. Valeu, hein? Até a próxima.